Bom, pessoal, então agora nós vamos falar sobre as geleias de frutas. Segundo a Resolução número 12 de 1978, a definição de geleia de fruta é o produto obtido pela cocção de frutas inteiras ou em pedaços, polpa ou suco de frutas, com açúcar e água em concentrado até essa consistência gelatinosa. Então, classificação das geleias. Nós temos a geleia comum, quando são preparadas numa proporção de 40 partes de frutas frescas, ou seu equivalente, para 60 partes de açúcar. A extra é quando são preparadas numa proporção de 50 partes de frutas frescas, ou seu equivalente, para 50 partes de açúcar. Uma vai ficar mais gelatinosa que a outra. Muito pouca, né? Tem algumas geleias mais assim, aguadinhas. Características gerais. Bom, o produto deve ser preparado, limpo, a matéria-prima, retirar os detritos e também se tiver algum fruto que já esteja em processo de fermentação. Poderá ser adicionado glicose ou açúcar invertido. Não deve conter substâncias estranhas à sua composição normal. Isento de pedúnculos, cascas, mas pode conter fragmentos de fruta. Não pode ser colorido e nem aromatizado artificialmente. É tolerado a adição de acidulantes e de pectinas. As características organolépticas das geleias. As geleias devem apresentar um aspecto com essa base gelatinosa. Manter-se num estado semissólido. Elasticidade ao toque, retornando à sua forma primitiva após uma ligeira pressão. Então, a gente põe o dedo na geleia e retorna, então ele vai voltar, né, na sua forma, né? Cor e cheiro devem ser próprios da fruta de origem. O sabor deve ser doce, semiácido, de acordo com a fruta de origem. Características microbiológicas. As geleias de frutas devem obedecer o seguinte padrão: bactérias do grupo coliforme, no máximo 102 por grama. Bactérias do grupo coliforme de origem fecal, ausência em 1 grama. Salmonelas, ausência em 25 gramas, para fazer a caracterização no laboratório, né? Então, se pega 25 gramas em diferentes lotes e se observa se tem micro-organismos. Se não tiver, tá isento de micro-organismo. Bolores e leveduras já é um pouco mais, né? 103 por grama. Condição da fruta. Então, o estado de maturação ótimo, né? Como eu comentei antes, que apresentam o seu melhor sabor, cor, aroma, são ricas em açúcar e pectina, então já houve bastante quebra, né? Para se tornar os açúcares. Frutas verdes podem desenvolver cor castanha no produto final. Então, as frutas maduras sofrem perda da pectina e contaminação por micro-organismos. Então, todos esses são cuidados importantes que a gente precisa ter. Aproveitar descarte de processamento de frutas? Pode. Pode utilizar polpas de frutas, frutas pré-processadas, congeladas ou preservadas quimicamente? Pode. Aproveita-se a época da safra das frutas para preservá-las e guardá-las para uma ocasião posterior. Então, pode ser guardadas as frutas congeladas para serem processadas posteriormente. Características do açúcar e a sua utilização. Então, os produtos adicionados com açúcar em quantidades, eles têm que ser adicionados em quantidade até que os tornem viscosos. O açúcar não age sobre micro-organismos, como qualquer conservador, e sim por um mecanismo osmótico. Porque o açúcar, ele vai desidratar, né? Ele vai retirar a água, assim como o sal também, né? Faz o açúcar. Então, se ele tiver numa forma saturada, então não vai ter água para contaminação, né?
Com a redução da fração líquida, esse se torna, então, impróprio para a ação dessas vastas faixas de germes, né? Então, exemplos, doces em pastas, frutas cristalizadas, glaciadas, compotas, geleia, suco de uva, leite condensado. Então, estão aí. Importância dos açúcares. Bom, qual seria o melhor açúcar para fazer geleia? Então, utiliza-se a sacarose, ou seja, açúcar de cana ou de beterraba. Durante a cocção de geleia, a sacarose sofre um processo de inversão em meio ácido, que a transforma em glicose e frutose. A inversão parcial é necessária para evitar a cristalização que pode ocorrer em determinadas ocasiões de armazenamento, né? Então, se não tiver essa transformação da sacarose em glicose e frutose, vai haver, então, essa cristalização do açúcar, quando estiver armazenada. Concentração final de mais de 65% de sólidos solúveis totais, que seria o açúcar total, pode substituir parte da sacarose, que seria cerca de 30% a 40%, usando glicose de milho ou já o açúcar invertido. Vantagem da utilização da glicose. Bom, evita a cristalização, que aqui mostra a chamada cinerese, né? Então, aqui houve a cristalização da geleia em cima e aqui essa parte ficou líquida. Evita a cristalização da sacarose, mantém a maciez, melhora a qualidade da geleia, o brilho, diminui, então, a liberação da fase líquida, reduz a doçura da geleia e reduz o tempo de cozimento. Porque como não houve transformação, né, da sacarose em frutose, em açúcares invertidos, o que acontece? Não houve vamos dizer assim, a atuação do açúcar para desidratar, né, o produto. Então, ainda tem água, porque ele ainda não foi todo transformado. Então, é o que ocorre, essa parte líquida aqui da geleia. Substâncias pêcticas. Agora eu vou começar a falar para vocês sobre as pectinas, que é um dos componentes importantes para se fazer doces, né, de frutas. Substâncias pêcticas. Então, nós temos as protopectinas, que é encontrado em frutas verdes, por ação hidrolítica, produz pectina e ácidos pectínicos. Ácidos pectínicos, por sua vez, então, são de maior presente em frutas amadurecidas, contém os grupos metil-éster, que sob condição favorável, então, vai formar gel com açúcar e ácido, e também com íons metálicos. Pectina. Então, aqui tem uma estrutura química da pectina. Possui a mesma estrutura dos ácidos pectínicos, com maior número, porém de grupo metil-ésteres, ou metoxílicos, CH3, que dão gel com açúcar, né, que formam gel com açúcar e ácido, né? Então, aqui tem, ó, os ácidos galacturônicos, né, metoxilados. Aqui estão as metil aqui, CH3, CH3, né? E os ácidos péticos são compostos encontrados em frutas passadas, são constituídos dos ácidos poligalacturônicos, isentos desse grupo, já não tem, então, esse metil, e daí, como já está passado, não vai dar a geleia, tá? Pectina. Então, obtida por extração ácida do albedo, parte branca, aquela parte branca da laranja, né? A laranja, vamos dizer que seria a mais utilizada para extrair a pectina. E comercializada em pó, como a gente vê aqui, um potinho que pode ser comprado, né, em lojas especializadas ou pela internet, a pectina. E então a gente observa a sua concentração, que a gente diz graus, né, graduação à medida do seu poder de geleificação,
chamada grau SAG, que é o número de gramas de sacarose que é capaz de geleificar usando 1 grama de pectina, dando um gel de determinado grau Brix, consistência e pH. Então, exemplo, pectina 150 SAG, quando 1 grama de pectina geleifica 150 gramas de sacarose. Em geleias, a percentagem utilizada em torno de 1% sobre o açúcar total, a pectina é utilizada, tá? Pectina nas frutas. Então, são escolhidas pela sua riqueza em pectina e também ácidos. Tem alto teor em pectina, maçãs ácidas, casca principalmente, e os cítricos, que é a casca, e no seu interior, que é aquele albedo, né? O baixo teor de pectina, damasco, cereja, morango, uva de vinho, figos verdes e ameixas. Nesse caso, se utilizam pectinas ou ácidos que são adicionados aos caldos extraídos das frutas. Estrutura do gel. Então, constituída por uma rede de fibras, cuja continuidade e densidade são determinadas pela concentração de pectina. A rede é um conjunto tridimensional mantidas por pontes de hidrogênio, que sustenta a solução do açúcar e acidez, que mantém, então, essa firmeza. Então, nós temos aqui uma estrutura da pectina junto ao açúcar, que ainda não foi, né? Não houve ainda aquecimento. A partir do momento que se faz o aquecimento, então se junta as partes, e aqui, então, quem faz essa junção é as pontes de hidrogênio. Então, a água está aqui ao redor dessa estrutura tridimensional, e vocês veem aqui que ainda tem água no interior. Então, conforme o aquecimento, sendo a concentração da pectina, o aquecimento, o pH, vai ocorrer a saída dessa água. Então, aqui tem uma foto aqui de um gel, para mostrar a gelatinização, né? E aqui é uma foto de microscopia de varredura, que mostra, então, como fica, ele fica bem consistente, né? A junção entre as camadas. Formação de gel. Para que haja passagem da mistura dos ingredientes para gel, então tu misturou água, açúcar, nessas concentrações, né, de pH e concentrações adequadas, então como que ocorre isso? Então aqui a gente vai trabalhar junto aqui, ó, a micela de pectina dispersa em água. Então, a pectina está aqui e ela reduz o campo negativo ao redor de sua estrutura. Então, ela está aqui, aqui. E a ideia é que aqui ao redor, então, vai sendo reduzido, né, a sua estrutura. Que a gente vê aqui já uma estrutura menor. Então, após aqui a entrada de ácido e a gente chama protonação, ou seja, adição de ácidos que liberam hidrogênio e fazem protonação dos grupos carboxílicos, né? E os grupos que estavam ligados naquela estrutura que eu mostrei anteriormente, o CH3, e tem os grupos de carboxílicos, né? Ionizados negativamente. Então, aproxima mais as micelas. pH deve estar aí em torno de 2,8 a 3,5. Então, aqui na camada de água e hidratação, comentei no B, que é essa aqui, né? C, campo elétrico das cargas negativas, que é aqui. Então, ocorre D, distância entre as micelas, que é aqui. Então, as micelas já ficam mais próximas, porque houve já a saída de água. Então, com o açúcar e a
a saída da água, né? Menos H2O, mais açúcar e menos H2O. Então, vai ocorrer uma ligação ligada à pectina, né? Então, vai haver uma ligação, então, aqui, o açúcar com a água. A pectina já se dissolveu mais ainda. E, então, já tem aqui, então, um complexo, né? Já mais fechado, assim, né? Forma as chamadas micelas. Então, após a protonação, as micelas situam-se numa distância menor, que é a D2, que é essa aqui, né? Que eu fiz uma riscaeira ali. Ainda não suficiente para a formação do gel devido à água. Ainda nós temos água aqui, ó. Então, é necessária a saída dessa água para daí poder, então, estar pronta a nossa geleia. Ainda não é suficiente a formação de água presente ao redor da micela. Logo, os açúcares têm a função de se ligarem com a água e diminuir, então, a distância entre estas, né? Entre as micelas de pectinas. Muito bom. Ácidos orgânicos. Bom, características dos ácidos orgânicos. O ácido, então, quais são os componentes da geleia? Açúcar, pectina e os ácidos orgânicos. Então, o ácido também é um constituinte indispensável para a formação do gel. A acidez nas frutas é bastante variável, então depende do tipo e do tipo de ácido que aquela fruta tem e também a quantidade. Os ácidos mais utilizados para a formação de gel são os ácidos orgânicos, que estão constituídos de uma forma natural nas frutas, como ácido cítrico, tartárico, ácido málico, entre outros. Quando o ácido não está presente na fruta ou encontra-se em quantidades insuficientes, então poderá ser adicionado, obedecendo os limites permitidos pela legislação. Né? A adição de acidulantes tem por finalidade abaixar o pH para geleificação, né? Como nós vimos no anterior, tem que ficar em 2,8 até 3,5, né? Para que haja a gelificação. Então, às vezes não está muito ácido, então a gente adiciona. Fruta não tem essa acidez natural, né? Ou muito pouco. Então, para ajudar o pH para próximo de 3,5. Dessa forma, a adição de acidulantes depende do pH inicial do suco ou da polpa da fruta utilizada para fazer a geleia. Os acidulantes. Então, os acidulantes permitidos na elaboração de doce em massa são os ácidos cítrico, lático, tartárico, fosfórico, sendo empregado como agente de ajustamento da correção do pH. O ácido cítrico é o mais utilizado pelo seu sabor agradável e a sua percepção. Ácido tartárico, o sabor ácido ele é menos detectável quando utilizada nas mesmas quantidades do ácido cítrico e dá valores de pH muito mais baixos que o ácido cítrico. O ácido fosfórico possui um valor de abaixamento do pH 4 vezes maior que o ácido cítrico e não confere sabor fortemente ácido, né? O ácido lático, embora dê a mesma redução de pH que o ácido cítrico, ele tem menor sabor acidulante, quando a mesma quantidade que é colocada do ácido cítrico, então fica sem esse sabor, né? O ácido málico tem um sabor ácido menos intenso, porém ele é mais persistente. A quantidade em geleias é de 0,2% sobre açúcar total, em relação à acidez total titulável, e deve estar, então, entre 0,5% e 0,8%. Então, esse quadro aqui é um quadro que eu acho que todo o cientista de alimentos tem que fazer um quadro e botar na sua sala. Porque para quem quer trabalhar com geleias, com compotas, com frutas cristalizadas, então esse aqui ele define exatamente a concentração de pH, de pectina e açúcar. Então, nós queremos uma consistência na geleia, certo? Aqui, nós queremos uma consistência na geleia. Nós queremos que essa geleia ela fique contínua, a gente não quer que ela passe daquela estrutura normal da geleia. Então, a gente tem que ter, nós
devemos ter cuidado da concentração de pectina. Então, de 0,5 a 1,5, a quantidade vai depender do tipo de fruta. Se tem uma concentração maior ou menor. Então, fica dentro da concentração de pectina para tu poder manter a estrutura. Quando você quer fazer um doce que você quer rigidez na estrutura, então você tem que se preocupar mais com a concentração de açúcar e a acidez. Então, se eu quero 64% de açúcar, o gel ele vai ser fraco. 67,5 já vai ser ótimo. Então, seria a concentração aí, a percentagem de concentração de açúcar. 70% de açúcar já vai ocorrer a cristalização. E a acidez e o pH de 2,5 a 3,5. pH baixo, nós vamos ter uma geleia dura, ou a chamada doce em pasta, né? A goiabada. Cinerese ocorre, tem propensão de ocorrer a 2,7. 3 é ótimo. Acima de 3,5, 3,5 para cima, aí já vai ficando fraco, vai se desintegrando. Então, esse é um cuidado que tem que ter para manter as consistências das geleias daquilo que se quer produzir. Opa. Etapas do processamento de geleias. Como eu comentei antes também, nas compotas, eu não vou falar muito sobre essas etapas, mas provavelmente eu vou buscar alguns vídeos, algumas coisas que tenha para vocês poderem, porque senão fica muito extenso. Já tem, né? Eu tenho 3 slides desse conteúdo que era dado né, das 7 até as 10, 10h30, né, que for. Então, nós estamos aqui em poucos minutos, temos que ver tudo, né? Então, é complicado. Então, a fruta para ser utilizada pode ser in natura, pode ser polpa, congelada. Recepção, da mesma forma como as compotes, seleção, lavagem, limpeza. Preparo da fruta e extração do suco. Formulação, tem que ter a fórmula, né? Que nós já vimos ali anteriormente. Concentração de açúcar, pH, controle do pH, pectinas e ácidos. Então, após feita a formulação correta, então, cocção e a determinação do ponto que a gente quer que essa geleia, né, esteja. Envasamento, rotulagem e armazenamento. Preparo da fruta e extração do suco. Então, na despolpadeira, a gente retira antes as cascas, semente, material fibroso, e em frutas sólidas como maçã, marmelo, pera, elas são cortadas em pedaços e colocadas para cozinhar. Quantidade de água, 20% do peso das frutas. As frutas macias, como uvas, amora, morango, elas podem ser esmagadas e cozidas até ficarem macias e coadas em peneira. A quantidade de água, 20% do peso das frutas. Uma geleia clara tem que coar novamente o suco, o sumo, né? Para fazer a geleia. Então, a formulação. Então, nós temos que saber a adição de açúcar pela quantidade de frutas que a gente tem, a adição da pectina e a adição do ácido. A avaliação do teor de pectina e acidez da fruta vai de acordo com a sua classificação. Então, na verdade, isso já tem tabelas, né? Então, eu vou fazer uma geleia de amora. Então, já tem tabelas que dizem, a amora tem tanto de acidez, tanto de açúcar, então isso facilita bastante, né? Cocção e determinação do ponto. Então, aqui nós vamos cozinhar a nossa geleia, fazer a nossa geleia. Então, a concentração, a pressão atmosférica e a vácuo. As temperaturas estão de 50 a 60 ou 85 a 90. Determinação do ponto, que é chamado índice de refração, ou grau Brix. Então, 62 é uma geleia comum e 65 uma geleia extra. E se faz o cálculo de rendimento, né? O número de frutas, ou peso de frutas, ou de calda de suco, né? Da fruta, sumo da fruta,
em relação à quantidade de geleia obtida. Defeitos da geleia. Bom, tem vários, né? Quantidade insuficiente de pectina na fruta. Adição insuficiente de pectina. Baixa qualidade da pectina. Tudo isso vai causar defeitos. Hidrólise da pectina, quando faz uma cocção muito prolongada. Acidez excessiva, um pH muito baixo, o gel vai se romper. Pouca acidez, pH muito alto, não vai ocorrer a formação do gel. Excesso de açúcar, desequilíbrio, né, na estrutura, provavelmente vai ocorrer cristalização. Movimentação excessiva do recipiente de geleia, pode abrir, né, as latas não, mas principalmente os vidros, né? Então é importante para não entrar oxigênio. A concentração inadequada ou retirada antes do ponto ideal da cocção. Então, isso aí.